Escrito em 1937, Quem Pensa Enriquece é considerado até hoje um dos maiores clássicos sobre riqueza e desenvolvimento pessoal. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos de sua época, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e muitos outros. Seu objetivo era descobrir quais princípios universais estavam presentes em todas as pessoas que haviam conquistado grande fortuna, influência e realização. O resultado foi a formulação de 13 princípios fundamentais que, quando aplicados de forma disciplinada, podem transformar a vida de qualquer pessoa. Mais do que um simples manual financeiro, o livro é um guia sobre mentalidade, comportamento, disciplina e visão de futuro. Hill começa dizendo que tudo nasce do desejo. O desejo é o ponto de partida de toda conquista, a centelha inicial que move qualquer realização. Ele não fala de um simples querer, mas de um desejo ardente, intenso, quase obsessivo. É aquilo que em inglês chamamos de burning desire. Sem esse desejo, nenhum plano se sustenta, nenhuma disciplina se mantém. Ele mostra que todos os grandes homens de sucesso tinham um desejo forte e claro que os impulsionava a seguir em frente apesar dos obstáculos. No mundo moderno, isso continua absolutamente verdadeiro. Pessoas que apenas sonham de forma vaga raramente realizam. Já aqueles que transformam o desejo em propósito, em meta, criam energia suficiente para superar adversidades. Desejo é combustível. O segundo princípio é a fé. Hill afirma que a fé é a crença inabalável de que você pode alcançar aquilo que deseja. Mas ele não trata a fé apenas como um conceito religioso, e sim como um estado mental que pode ser cultivado. Ele ensina que a fé pode ser desenvolvida pela autossugestão, repetindo diariamente afirmações positivas que reprogramam a mente subconsciente. Esse é um dos pontos mais revolucionários do livro, a ideia de que o subconsciente é moldado pela repetição e que podemos controlar nossos pensamentos para criar uma nova realidade. Hoje, isso é amplamente discutido em psicologia, neurociência e até mesmo no coaching. Quando cultivamos fé no nosso objetivo, atraímos confiança, coragem e persistência. É aquilo que no mundo moderno chamamos de mindset. O terceiro princípio é a autossugestão. Hill explica que a mente subconsciente absorve aquilo que repetimos constantemente. Se repetimos medo, dúvida e fracasso, criamos essas realidades. Se repetimos confiança, prosperidade e vitória, moldamos nosso subconsciente para nos conduzir ao sucesso. Ele sugere escrever afirmações diárias e repeti-las até que se tornem parte de nossa identidade. No século XXI, vemos esse conceito aplicado em afirmações positivas, visualização criativa, meditação guiada e até mesmo em terapias cognitivas. A autossugestão é uma forma de treinar o cérebro, criar novas conexões neurais e fortalecer crenças poderosas. O quarto princípio é o conhecimento especializado. Hill mostra que não é o conhecimento geral que traz riqueza, mas sim o conhecimento aplicado. Muitas pessoas têm vasto conhecimento acadêmico, mas vivem em dificuldades financeiras. Já outras, que dominam uma habilidade prática e específica, prosperam. O segredo é transformar conhecimento em ação. Hoje, vemos isso em profissões digitais, em especialistas que aprendem uma habilidade e a aplicam para resolver problemas de mercado. No mundo moderno, o conhecimento especializado é mais valioso do que nunca. Não basta acumular diplomas, é preciso aprender o que gera valor real. O quinto princípio é a imaginação. Hill diz que a imaginação é o laboratório da mente, o espaço onde ideias se tornam planos. Ele fala de dois tipos de imaginação: a sintética, que combina ideias já existentes, e a criativa, que conecta a mente com novas fontes de inspiração. Grandes fortunas nasceram da imaginação. Edison imaginou a lâmpada antes de criá-la. Henry Ford imaginou o carro acessível antes de fabricá-lo. Hoje, empreendedores de tecnologia imaginam soluções que transformam o mundo. A imaginação continua sendo a arma mais poderosa do ser humano. Quem desenvolve a habilidade de visualizar e criar novas ideias tem vantagem em qualquer campo. O sexto princípio é o planejamento organizado. Desejo sem plano é apenas sonho.
Hill afirma que é preciso transformar ideias em planos concretos e agir com persistência. Ele alerta que muitas pessoas falham porque têm metas vagas e não estruturam passos claros. O sucesso exige organização. No mundo moderno, isso é visto em planos de negócios, metas mensuráveis, estratégias de marketing, métodos de produtividade. Planejamento é a ponte entre o desejo e a realização. Quem planeja aumenta as chances de sucesso e reduz os riscos do fracasso. O sétimo princípio é a decisão. Hill descobriu que as pessoas de sucesso são rápidas em decidir e lentas em mudar de decisão, enquanto os fracassados são lentos em decidir e rápidos em desistir. Indecisão é inimiga do triunfo. A capacidade de tomar decisões firmes é uma característica dos líderes. No mundo moderno, vemos isso claramente. Oportunidades não esperam. Quem demora demais perde o timing. E quem decide com firmeza transmite confiança e cria movimento. A decisão é o ato de assumir o controle. O oitavo princípio é a persistência. Hill afirma que a persistência é ao caráter o que o aço é ao metal. Sem persistência, nenhum desejo se realiza. Todos os grandes homens enfrentaram derrotas, falhas e obstáculos. Mas eles persistiram. Persistência é continuar mesmo quando não há sinais de progresso imediato. É manter o foco apesar das críticas, das dificuldades, das dúvidas. No mundo atual, isso é chamado de resilience. Empreendedores que persistem alcançam resultados. Atletas que persistem batem recordes. Profissionais que persistem crescem na carreira. Persistência é a força invisível que transforma fracasso em vitória. O nono princípio é o poder do mastermind. Hill mostra que quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia para um propósito comum, criam uma força mental superior. Esse conceito é uma das maiores contribuições do livro. Nenhum grande sucesso é alcançado sozinho. Todos os triunfadores tiveram aliados, parceiros, conselheiros. O Mastermind é uma rede de apoio, é compartilhar energia, conhecimento e motivação. No mundo moderno, isso se traduz em networking, grupos de estudo, parcerias estratégicas, masterminds digitais. Quem se conecta com mentes alinhadas multiplica sua própria força. O 10º princípio é o mistério do sexo transmutado. Hill descreve a energia sexual como uma das forças mais poderosas do ser humano. Ele afirma que, quando essa energia é canalizada para a criatividade e para os negócios, gera uma potência incrível. Não significa reprimir a sexualidade, mas transformá-la em energia produtiva. Muitos grandes líderes e artistas canalizaram esse poder em suas obras. No mundo moderno, podemos interpretar isso como a capacidade de transformar desejos em motivação criativa, de canalizar energia vital para a realização. O 11º princípio é o subconsciente. Hill reforça que o subconsciente é a conexão entre nossa mente consciente e o infinito. Tudo o que pensamos e sentimos é gravado nele. Ele influencia nossas decisões, hábitos e resultados. Se alimentamos o subconsciente com imagens de fracasso, colhemos fracasso. Se alimentamos com imagens de sucesso, colhemos sucesso. Por isso, devemos cultivar pensamentos de abundância, prosperidade e realização. Hoje, a ciência comprova que nosso subconsciente realmente guia nossas ações automáticas e hábitos. Reprogramar o subconsciente é reprogramar a vida. O 12º princípio é o cérebro humano. Hill afirma que o cérebro funciona como uma estação de rádio, emitindo e recebendo frequências de pensamento. Isso explica por que somos influenciados por pessoas com quem convivemos e como podemos sintonizar com ideias e inspirações superiores. Ele já falava de algo muito próximo do que hoje chamamos de lei da atração. Pensamentos são energia e essa energia se conecta com outras semelhantes. Por isso, é essencial cultivar boas companhias e manter uma vibração mental positiva. O 13º princípio é o sexto sentido. Hill descreve o sexto sentido como uma espécie de faculdade espiritual, uma intuição avançada que se desenvolve quando aplicamos todos os outros princípios. É a voz interior, a inspiração súbita, a orientação que surge sem explicação lógica. Muitos líderes e criadores de sucesso relatam que suas maiores ideias vieram dessa intuição.
O sexto sentido não pode ser explicado racionalmente, mas pode ser cultivado pela prática dos demais princípios. No mundo moderno, chamamos isso de intuition, aquela percepção além dos sentidos normais que guia decisões. Esses 13 princípios formam a espinha dorsal de quem pensa enriquece. Eles mostram que a riqueza não é fruto da sorte, mas de uma ciência mental e comportamental que pode ser aplicada por qualquer pessoa disposta a mudar seus hábitos e mentalidade. Ao reunir esses 13 princípios, Napoleon Hill nos mostra que enriquecer é muito mais do que acumular dinheiro. É um processo de transformação mental, emocional e comportamental. Ele insiste que a riqueza começa na mente, nasce do desejo e é moldada pela disciplina dos pensamentos. Quem controla sua mente controla seu destino. Essa é talvez a mensagem mais poderosa do livro. Hill nos lembra que todos os homens que entrevistou começaram do nada, mas possuíam um desejo ardente, uma fé inabalável e uma persistência que os tornava imparáveis. Um aspecto marcante da obra é a ideia de que pensamentos são coisas. Aquilo que cultivamos na mente se materializa em nossas ações e, consequentemente, em nossa realidade. Se pensamos constantemente em fracasso, medo e limitações, criamos exatamente isso. Mas se cultivamos pensamentos de vitória, prosperidade e abundância, começamos a agir de acordo com essa energia e atraímos oportunidades. Essa visão antecipa conceitos modernos como mindset positivo, lei da atração e psicologia cognitiva. A mente é a fábrica dos resultados. Outro ponto importante é a forma como Hill conecta desejo, fé e ação. Não basta querer e acreditar, é preciso agir. Ele condena a procrastinação e a indecisão, que chama de inimigos mortais do sucesso. A indecisão paralisa, o medo congela e os sonhos morrem antes de nascer. Em contrapartida, o ato de decidir e agir cria movimento, e o movimento gera resultados. No mundo moderno, vemos isso diariamente. Pessoas que sonham em empreender, mas nunca dão o primeiro passo, ficam estagnadas. Já aquelas que decidem, mesmo sem ter todas as respostas, começam a trilhar o caminho e aprendem na jornada. O sucesso ama a velocidade, ama a ação. Hill também nos alerta sobre os 6 fantasmas do medo, que aprisionam a maioria das pessoas. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Esses medos sabotam a autoconfiança e impedem o progresso. Ele ensina que precisamos enfrentar e dominar esses medos, pois só assim liberamos nossa energia criativa. No século XXI, esses medos continuam sendo os mesmos. Muitos deixam de investir por medo da pobreza, deixam de empreender por medo da crítica, deixam de se arriscar por medo do fracasso. Mas os que vencem os medos, vencem a vida. Um princípio que merece destaque moderno é o do Mastermind. Hoje, vivemos em uma era hiperconectada, onde comunidades, grupos de apoio e networking são mais valiosos do que nunca. Profissionais que se unem em grupos de estudo, empresários que participam de masterminds, pessoas que compartilham conhecimento em comunidades digitais, todos estão aplicando a lei do mastermind. Quando nos conectamos a pessoas com o mesmo foco e propósito, multiplicamos nossa energia e expandimos nossas possibilidades. Outro ponto atual é o conhecimento especializado. Vivemos a era da informação, onde o conhecimento geral está disponível para todos. Mas quem prospera é quem domina uma habilidade específica, prática, valiosa e capaz de resolver problemas reais. Pessoas que se tornam referência em uma área conquistam mercado, clientes e oportunidades. Hill já dizia que diplomas não garantem riqueza, mas a aplicação prática do conhecimento, sim. Hoje, vemos isso em profissionais digitais, criadores de conteúdo, especialistas em nichos específicos que transformam sua expertise em fortuna. O princípio da imaginação também se mostra mais relevante do que nunca. Grandes fortunas do mundo moderno nasceram de ideias aparentemente simples, mas aplicadas com persistência. A Amazon começou como uma livraria online. O Facebook começou em dormitórios universitários. O Uber nasceu da ideia de chamar carros pelo celular. Todas essas ideias vieram da imaginação de pessoas que ousaram pensar diferente. Hill já dizia que a imaginação é o laboratório da mente.
e que quem não imagina, não cria. O mistério da transmutação sexual, um dos conceitos mais enigmáticos do livro, pode ser interpretado de forma moderna como a habilidade de canalizar energia vital em criatividade e produtividade. Todos nós temos energia interna que pode ser desperdiçada em distrações ou canalizada em grandes criações. Grandes líderes, artistas e empreendedores aprenderam a usar essa energia para criar algo duradouro. No mundo atual, isso significa transformar impulsos em motivação, transformar desejo em disciplina. O princípio da persistência é, talvez, o mais repetido e o mais universal. Hill mostra que nenhuma grande conquista veio sem falhas, quedas e críticas, mas os vitoriosos não desistiram. A persistência transforma o impossível em possível. Hoje, em um mundo imediatista, onde muitos querem resultados rápidos, a persistência se torna ainda mais rara e valiosa. Quem consegue manter disciplina e foco ao longo dos anos, inevitavelmente supera a maioria. Persistence is power. Outro ponto essencial é o sexto sentido, que Hill descreve como a faculdade intuitiva que se desenvolve após a prática dos demais princípios. Ele o chama de a porta para o templo da sabedoria. Muitos empresários de sucesso relatam que suas maiores decisões vieram de intuições súbitas, insights que não podem ser explicados logicamente. Essa intuição, no entanto, não surge do nada. Ela é fruto da experiência, do conhecimento acumulado e da prática contínua. Quando cultivamos os princípios de Quem Pensa Enriquece, desenvolvemos essa sensibilidade, essa capacidade de perceber o caminho certo, mesmo sem provas racionais imediatas. Hill também destaca que enriquecer não é apenas acumular dinheiro, mas construir uma mentalidade de abundância, de crescimento, de contribuição. Ele mostra que muitos homens ricos que entrevistou tinham não apenas fortunas, mas também senso de propósito. Eles viam sua riqueza como meio de criar impacto. Esse é um lembrete importante para o mundo moderno. Dinheiro sem propósito pode gerar vazio. Já a riqueza com propósito gera legado. Um aspecto profundamente moderno do livro é a noção de money consciousness, a consciência da riqueza. Hill insiste que precisamos mudar nossa relação mental com o dinheiro. Quem vê o dinheiro como algo sujo, inacessível ou impossível de conquistar, dificilmente o atrai. Já quem vê o dinheiro como energia, como fruto de valor criado, como ferramenta de realização, desenvolve uma mentalidade rica. Essa mudança de mindset é a base da prosperidade. Hill ainda afirma que a mente humana é como um ímã que atrai aquilo que mais ocupa seus pensamentos. Se pensamos constantemente em riqueza, atraímos ideias, pessoas e oportunidades relacionadas à prosperidade. Se pensamos em pobreza, atraímos limitações. Esse princípio, que muitos chamam hoje de lei da atração, já estava presente em Quem Pensa Enriquece décadas atrás. Ao longo de toda a obra, Napoleon Hill nos convida a assumir responsabilidade. Ele não deixa espaço para desculpas. Ele diz que cada pessoa é responsável por seus pensamentos, decisões e hábitos. O sucesso não depende de sorte, de governo, de herança. Depende da capacidade individual de controlar a mente e aplicar os princípios. Essa mensagem é libertadora e desafiadora. Significa que ninguém está condenado pela origem, mas também que não há desculpas. Quando trazemos todos esses princípios para a vida moderna, vemos que Quem Pensa Enriquece continua atual. O desejo é a base dos grandes projetos. A fé é a força que sustenta a caminhada. A autossugestão é a técnica para reprogramar a mente. O conhecimento especializado é a arma competitiva. A imaginação é a fábrica das inovações. O planejamento é o caminho. A decisão é o início da ação. A persistência é o motor que nunca para. O mastermind é a rede de apoio. A transmutação do sexo é energia criativa. O subconsciente é o guia invisível. O cérebro é o emissor e receptor de pensamentos. O sexto sentido é a intuição refinada. Juntos, esses 13 princípios formam uma ciência da prosperidade. E assim, Quem Pensa Enriquece permanece como um guia atemporal. Ele não fala apenas de dinheiro, mas de autodomínio, de visão, de propósito e de realização. Ele nos mostra que a verdadeira riqueza é construída de dentro para fora. Primeiro na mente, depois na realidade. Primeiro no pensamento,
depois na ação. A mensagem final de Napoleon Hill é clara: tudo aquilo que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de alcançar.